Bom, nós estamos numa série falando sobre o valor da santidade. Nós ministramos já algumas mensagens sobre esse tema. Primeira semana a gente falou sobre a liberdade que nós temos em Jesus, na nossa santidade. Liberdade na santidade. Falamos sobre como muitas vezes as restrições que Deus coloca para as nossas vidas, elas têm a ver com proteção e amor com relação a nós. Por isso Ele se entregou por nós. Que o próprio Pai, o próprio Deus, Ele se restringiu a ser um humano para poder morrer por mim e por você. E Ele foi o padrão para nós. E muitas vezes as restrições que nós temos, elas têm a ver com o estilo de vida que Deus nos convida a viver. Na segunda mensagem a gente falou sobre a santidade e a intimidade, como a santidade ela nos faz, o livro de Hebreus fala sobre que a santidade nos ajuda, faz com que a gente possa ver o Senhor. Quem não tiver santidade, o livro de Hebreus fala que não verá a Deus. E a gente falou de como a santidade está ligada, está vinculada à intimidade com Jesus. A gente falou sobre isso. Na semana passada, o André ministrou a respeito da santidade e falou sobre a conduta e o exemplo do cristão. E tenho certeza que foi uma bênção também a mensagem. E nessa semana eu vou falar sobre um tema bem difícil para mim, que eu tive que estudar bastante. E o tema é sobre a graça. E se você está anotando a mensagem nessa noite, vai ser sobre a graça barata. A graça barata. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Eu dei esse título e eu vou falar sobre esse assunto porque tem sido um assunto que tem sido, a nossa geração tem sido invadida por diversos ensinos a respeito da graça de Deus. E eu acredito que muito tem sido ensinado, o pêndulo da graça tem se inclinado por um lado só. E muito tem sido ensinado de uma maneira errada a respeito do que significa vivemos debaixo da graça de Deus. E a gente vai falar sobre como a graça de Deus está vinculada a uma vida de santidade, a uma vida uma vida de regras, talvez, que aparentemente para as pessoas que não conhecem Jesus representam regras, mas para nós que somos cristãos, representam um amor de coração, um amor verdadeiro. E eu vou falar sobre esse tema nessa noite. Então, está preparado para receber essa mensagem? Amém? Então, vamos lá. Alguns anos atrás, eu ministrei uma mensagem sobre mistura. Quem estava nesse? Faz 4 anos que eu ministrei essa palavra, acho que talvez a maioria não estivesse. Eu preguei sobre mistura, eu fiz um exemplo, eu fiz uma abordagem, né? E eu trouxe um brigadeiro, não sei quem lembra. Alguns lembram, outros não, quem é mais novinho não vai lembrar. E o tema mais ou menos, eu trouxe um brigadeiro aqui, eu falei assim, quem quer comer esse brigadeiro? E eu trouxe algumas colheres assim nesse brigadeiro e tal. E a galera que quis, né, veio, eu chamei para vir na frente. E eu falei, pode comer à vontade, pode experimentar esse brigadeiro. A galera pegou o brigadeiro, comeu tal, se lambuzou, curtiu pra caramba. Daí eu falei assim, então tá, agora que você já comeu o brigadeiro, eu quero te mostrar como eu fiz esse brigadeiro. Daí eu mostrei o vídeo, que enquanto eu fazia o brigadeiro, inclusive o Norman me ajudou a fazer o brigadeiro, na época o Norman estava nos adolescentes ainda. E no meio de eu fazer o brigadeiro, eu peguei eu não tinha nem o meu cachorro ainda, pra você ter ideia, na época. Tava lá com o Johnny, que é o Johnny na verdade é o nosso, né? Eu não sei qual era o cachorro do Norman, na época dos pais do Norman, enfim. A gente pegou um cocô do cachorro lá do Norman e colocamos no meio do brigadeiro e misturamos bastante. Não foi muito cocô, foi bem pouco, bem pouquinho. Só que a gente deu uma misturada e no final de tudo, a semelhança do brigadeiro era a mesma. Era a mesma. Daí eu falei, pessoal, no vídeo eu falava, pessoal, então, não sei se você conseguiu perceber no gosto, na textura, ou você viu algo diferente, mas esse brigadeiro que você está comendo nessa noite é o brigadeiro que eu preparei dessa forma. E por que eu falei isso? Porque eu falei que eu queria dizer que muitas vezes a mistura lá do chocolate, ela não aparentava ter cocô lá dentro. A cor não tinha mudado, a textura não tinha mudado, e até o gosto poderia até... Eu não experimentei esse brigadeiro com cocô, mas podia até parecer o mesmo, mas não era. Logicamente não era o mesmo brigadeiro que eu tinha feito, era outro brigadeiro, lógico, né? Não ia dar o cocô para a galera comer. Mas... o que eu quis abordar quando eu falei isso? Eu falei sobre como, muitas vezes, uma mistura de coração não mostra, não é aparente, não é algo aparente. Que você pode fingir uma vida com Deus, você pode fingir uma vida de santidade, mas no final de tudo, um pinguinho de impureza e de mistura representa algo que está acontecendo no seu coração, e isso afeta a intimidade que você tem com o próprio Deus e uma falsidade que você vive para pessoas.
E eu quero fazer agora que eu já falei sobre isso, eu quero aplicar mais uma vez para nós. Quantas vezes nós vivemos dessa forma? A gente sabe se vestir como um crente, falar como um crente, a gente tem atitudes de um crente, até dentro da igreja, lá fora a gente tem até outro, mas a gente sabe se comportar como um cristão, mas na verdade nós sabemos que existem algumas misturas de esterco, de cocô na nossa vida, que estão lá dentro. E aparentemente são tão pequenas que parece que não representa nada, mas que para o Senhor faz toda a diferença, porque Deus ele vê o coração, Deus enxerga essas impurezas. E a realidade do relacionamento com o próprio Jesus, a realidade do Evangelho, o que o Evangelho mostra na própria vida de Jesus com os seus discípulos e com aqueles que estavam seguindo Jesus, os seus discípulos, né, era que ele desejava ter intimidade e ter o trono do coração. O que ele não queria era uma vida de religiosidade, porque mistura fala de uma vida de religiosidade, uma vida de aparência. E Deus nos convida a não vivermos essa vida de mistura. Porque Deus nos convida a ver uma vida de padrão. Um padrão. Eu te começar essa mensagem hoje dizendo, existe um padrão de santidade que Jesus, que o próprio Deus nos convida a eu viver na fase de vida que eu estou e a você viver na fase de vida que você está hoje. Deus convida eu e você a vivermos a santidade, independente da idade que nós temos, independente do momento de vida que nós estamos, trabalhando, na escola, na faculdade. Deus tem uma vida de santidade para mim e para você. E isso mostra qual é o valor da santidade para nós. No momento no Brasil, onde pouco tem se falado sobre santidade, porque santidade representa regras e leis, um conceito totalmente errado. Eu quero te dizer nessa noite e declarar, Deus te convida a viver uma vida de santidade. Porque Deus, Ele ama, porque Ele é santo. Pedro fala isso, sede santos porque eu sou santo. Repetindo, né, Levíticos, ele faz essa menção. Amém. Eu vou fazer uma oração para a gente começar e depois eu vou entrar mais fundo nesse tema, nessa noite. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque na Tua palavra nós encontramos a nossa identidade, encontramos quem o Senhor deseja que nós sejamos, Senhor. Na Tua palavra nós conseguimos Te ver, nós conseguimos olhar para nós mesmos, para o nosso caráter, ver as áreas que nós precisamos mudar, Jesus. E Pai, a Tua palavra ela vem para nos confrontar, mas de uma maneira que nos ama ao mesmo tempo, Pai. Não um confronto, Deus, de julgamento, mas um confronto de amor. E essa noite, enquanto eu for ministrar essa mensagem, que é tão difícil de ser dita e de falada, Pai, que o Teu Espírito possa ter liberdade hoje aqui, Jesus. Que possamos ter liberdade para escutar a Tua palavra, para sermos, Deus, confrontados e abençoados nessa noite. Vem sobre todos nós hoje aqui. Usa a minha vida como instrumento Teu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, você sabe que a Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento. Quando a gente olha o padrão, que eu estou falando sobre o padrão de Deus, Ele tinha um padrão lá no Antigo Testamento. Ele tinha leis. A Bíblia diz que, lógico, as leis vieram com Moisés, mas antes de Moisés, lá com Abraão, Isaac e Jacó, com os patriarcas da Bíblia, Deus já tinha um relacionamento com esses caras tão profundo que eles já entendiam o que Deus tinha para suas vidas. E a Bíblia diz então que depois que passam os patriarcas, se você lembrar comigo, lá com José, eles vão, o povo vai, é uma família bem pequena, vai para o Egito, passam-se 400 anos e aquela família dos patriarcas se torna uma grande nação. A Bíblia vai falar isso ali antes do livro de Juízes, né? E depois que passam os 400 anos no Egito, o povo ele é convidado a sair, acontece todas as pragas lá, né? As coisas acontecem, o povo sai, e no deserto, para a primeira e para a segunda geração, que Deus, pelo meio de Moisés, falando com o povo, ele disse que ele queria que o povo destruísse todos os habitantes da terra que estavam lá na terra prometida. A Bíblia diz que Deus falou que eles deviam se separar, que eles deviam se guardar da imoralidade, se guardar da idolatria, e não só isso, de forma muito clara, é dito para o povo de Israel, que iria entrar na terra prometida, que eles deviam acabar com tudo que estava na terra. E quando você olha isso, você fala, por que Deus falou isso? Qual que é a razão de Deus falar isso? E a verdade é que Deus ele tinha dito para o seu povo fazer isso, porque Ele sabia, e Ele mesmo disse, né? Que se eles não matassem, não destruíssem toda aquela cultura pagã, aquela cultura errada, entraria no coração do povo.
E o povo então invade a terra prometida, conquista lá para as 12 tribos, e o tempo passa, e a Bíblia diz que o povo se esqueceu de Deus. Passam-se muitos anos, primeiro passam os juízes, e parece uma montanha-russa, o povo se esquece, daí o povo ora a Deus, daí Deus aparece através de um juiz, e o povo se esquece, passa por esse tempo, daí entram os reis. Durante o tempo dos reis, depois de Davi, dos 20 reis que tiveram no reino do sul, que era lá os judeus, somente 8 reis foram reis bons, que amaram a Deus. O resto foram reis ruins. E a Bíblia diz então que Deus ele traz julgamento, porque o povo não destruiu aqueles outros povos pagãos lá, que trouxeram idolatria, trouxeram imoralidade para dentro do povo. Deus ele vem julgar a nação de Israel. E a Bíblia diz então que eles são julgados, eles são levados para o exílio. E passam-se então 70 anos no cativeiro. E daí o profeta Ezequiel, dentro lá do cativeiro, ele escreve algo importantíssimo para nós. Tá lá no livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 6, versículo 9, não precisa nem abrir. Não sei se vai dar para projetar, mas eu vou ler. Ezequiel fala a respeito da idolatria do povo. Ele fala assim: então, se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiro, pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim por sua causa e por seus olhos, que se prostituíram após os seus ídolos. Eles terão longe de si mesmos, por causa dos males que fizeram, de toda a sua abominação. Deixa eu explicar, talvez essa versão foi um pouco mais difícil. O profeta Ezequiel está falando o que o próprio Deus declarou para o povo, que eles iriam perceber quanta idolatria e o lugar tão imoral que eles tinham chegado, porque Deus ele tinha um padrão para o seu povo. A Bíblia diz que foi tão grande a distância que o povo ficou de Deus, que tiveram reis que mataram os seus próprios filhos como sacrifício, imitando as nações pagãs que viviam naquela terra. Tamanho era a diferença dos povos. Então o que eu quero declarar nessa noite é o seguinte: existe um padrão de Deus. Deus ele tinha um padrão no Antigo Testamento. E para cumprir esse padrão, que era o projeto dele para o seu povo, ele então envia uma lei com regras que, lógico, apontavam para o pecado, mas era uma conduta que Deus convidava o seu povo a viver. E no Novo Testamento é a mesma coisa. Você pode falar: pastor, mas a gente sabe que no Novo Testamento a lei foi abolida, a lei apontava para o pecado, mas nós vivemos debaixo da graça de Deus, e isso é verdade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O próprio apóstolo Paulo, que falou que a lei realmente aconteceu isso, que a lei ela era ruim, ela apontava para o pecado, ele também disse em Romanos capítulo 7, ele fala assim, Romanos capítulo 7, versículo 25, graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, de maneira que eu mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O que ele quer dizer com isso? Ainda existe uma lei. Nossa, pastor, você está sendo um herege, você está falando uma coisa que não faz sentido. Deixa eu falar uma coisa para você, que o apóstolo Paulo está dizendo, nós vivemos debaixo de uma lei de Deus. A lei não foi abolida totalmente. Tem muitos aspectos da lei do Antigo Testamento que realmente são elas apontavam para aquilo que ia acontecer no Novo Testamento, são uma sombra do Novo Testamento, a gente não cumpre toda a lei, realmente, uma boa parte da lei foi abolida. Mas existem coisas da lei que Jesus ele veio para cumprir e mostrar qual era o significado. Por exemplo, o sábado, a circuncisão, falavam a respeito do próprio Jesus. Agora, quando você vai para Mateus capítulo 5, quando Jesus está ensinando as bem-aventuranças, ele mesmo fala, é dito que você não pode adulterar. E ele fala, eu concordo com isso, mas estou dizendo para você, não é só o adultério. Se você, olhar para uma mulher, você já está pecando. Qual que é o significado disso? Realmente, a lei está certa, você não pode adulterar. A lei já dizia isso. Agora, no Novo Testamento, não é só adulterar. Se você simplesmente olhar para uma mulher com desejo de cobiça, ou para um homem, você está pecando. Quer dizer, ele eleva o padrão moral do povo de Deus, que agora não seria mais a respeito de uma comunidade natural de sangue, mas uma comunidade espiritual de cristãos, de crentes que creem na mesma coisa, que Jesus Cristo é o Senhor. Qual é o meu ponto central disso? Eu e você, nós temos uma lei de Deus. Existem tantos ensinamentos por aí que ficam menosprezando o que o Antigo Testamento fala, o que os profetas falaram, o que a lei representava. E é verdade, a lei tem muitos aspectos que não fazem mais parte da nossa vida, da minha e da sua vida, é verdade. O apóstolo Paulo ele fala isso e tem razão.
Mas deixa eu falar, não menospreze o que o Antigo Testamento fala também. Ele tem uma importância muito grande para nós. Existem grandes pregadores e grandes youtubers que falam muito mal a respeito do Antigo Testamento. E isso não é verdade. Porque ainda existe uma lei de Deus que rege o comportamento de um cristão. Você não adultera, você não faz sexo antes do casamento, você não fica alcoolizado, por quê? Porque a Bíblia te ensina a respeito disso. Porque isso não é bom para você. Amém? Amém. Agora, meu ponto disso é que existe um padrão divino de Deus para o seu povo, e isso é uma bênção. Agora, a pergunta que eu quero começar fazendo é: por que é tão difícil cumprir um padrão divino? Por que é tão complexo para nós cristãos? Eu não estou falando agora com você que não é cristão, que talvez está aqui pela primeira vez, mas você olha de fora e você fala: nossa, é tão difícil cumprir e ser um cristão, então ser uma pessoa que cumpre essas leis. Por que é tão difícil? Isso ainda faz parte da minha introdução. Quero dizer para você, porque nós confundimos um padrão de excelência com um padrão de obediência. Repete comigo aqui: excelência, obediência. Não são as mesmas coisas. O que eu quero dizer com isso? Excelência e obediência não são sinônimos. A excelência, ela dá espaço para a mistura. Em muitos tipos diferentes de coisa, enfim, trabalho, a excelência não é um padrão fixo. O que eu quero dizer com isso? Para mim, excelência tem a ver com um padrão de comportamento, mas para você talvez não. Quando a gente foca a nossa vida com Deus na excelência, em um padrão humano, a gente vê diversos tipos e diferentes de coisas. E de forma natural, eu começo a me comparar com você e você começa a se comparar comigo. E me leve a mal, eu não quero falar mal da palavra excelência, ela tem atributos muito bons à excelência, a gente precisa ser excelente em tudo que a gente faz. Mas quando eu estou falando sobre santidade, a excelência, ela pode ter mistura, ela é um padrão misturado, enquanto a obediência é um padrão fixo da palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, é possível você ser excelente e você não obedecer em algumas áreas. Eu tenho tratado diversos jovens, adolescentes também, pessoas que eram muito envolvidas na igreja, e você olhava para essas pessoas e você falava: nossa, essa pessoa é uma pessoa excelente em tudo que faz. É um homem de Deus, é um bom líder, faz muitas coisas, mas no final de tudo, tinham áreas na vida de algumas pessoas que eles não eram obedientes totalmente. É por isso que o padrão do cristianismo, do cristão, é uma vida de obediência completa. Por quê? Porque a obediência, ela mostra que quando você não faz algo, você está errado. Quando você se considera uma pessoa que é excelente, você fala assim: eu pequei hoje, mas eu fui tão bem a semana passada, eu deixei de pecar uma semana. Faz 1, 2, 3 semanas que eu não peco, eu estou me sentindo muito cheio de fé agora. Esse pecadinho não tem importância, eu estou bem. Sendo que não, quando você se olha, eu preciso ser obediente por amor. Quando eu faço alguma coisa que é errada, você olha para a sua própria vida e você fala: como que eu não obedeci a Deus? Eu preciso obedecer a Jesus. Eu amo a Deus de todo o meu coração. Dá para entender o que eu estou falando? Dá para entender? Está sendo muito complexo? Vou tentar simplificar bastante. Deus, ele deseja que nós sejamos obedientes, porque obediência tem a ver com respeitar um padrão de Deus e buscar a perfeição, que é um lugar fixo, da onde Deus nos chamou para viver. Agora, qual o problema com tudo isso? É que isso afeta diretamente a nossa forma de enxergar a maravilhosa graça de Deus. Quando nós vivemos debaixo da excelência, vivemos para ser excelentes e não obedientes, nós vivemos de acordo com a religiosidade. Nós fazemos coisas porque nós estamos no lugar que estamos, porque as pessoas estão nos olhando. O que quer dizer isso? Eu não peco porque meu líder pode descobrir. Se eu postar uma story que eu estou numa festa bebendo, ele vai ver. Se eu fizer alguma coisa errada assim, meus pastores vão me ver. Por que eu não posso fazer isso? Agora, a obediência tem a ver com um coração que entende: Jesus me ama, Jesus tem um projeto para a minha vida, Ele me fez para muito mais do que isso. A obediência tem a ver com entender que Deus, Ele é muito mais prazeroso. Você tem muito mais prazer na presença dEle
do que fazendo coisas como o pecado, como viver para você mesmo. E quantos de nós temos vivido assim? Eu posso me lembrar na minha adolescência, na minha juventude, momentos da minha vida onde eu vivia dessa maneira, cara. Eu vivia para ser excelente para as pessoas. Vivia para ser excelente. E Deus estava me convidando a viver como uma pessoa obediente, que ama a sua presença. E por quê? Qual que é o problema disso? Porque quando eu estou falando sobre a graça, quando nós somos excelentes, nós menosprezamos e diminuímos a graça de Jesus. Sabe por quê? Porque a graça se torna algo muito barato. Porque o objetivo da graça é somente e simplesmente perdoar o meu e o seu pecado. Antes de eu falar sobre a graça barata, deixa eu falar sobre o que realmente a graça é, tá bom? Alguns versículos claros da palavra de Deus que falam sobre a graça dele. Efésios capítulo 2, versículo 8, fala, o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele fala, esse é o versículo clássico que todo mundo vai saber, fala assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Tito capítulo 3, versículo 7, o próprio apóstolo Paulo dizendo, ele fala, a fim de que justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O próprio livro de Romanos, o apóstolo Paulo também fala isso, Romanos 5, 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é muito simples então, qual que é o conceito da graça que nós podemos pegar para todos nós? É que realmente nós somos salvos mediante a Cristo Jesus, quando nós temos fé em Jesus, e no que Ele fez por mim e por você, nós podemos ter acesso a Ele. Presta atenção, no Antigo Testamento, para uma pessoa ter acesso a Deus e poder cultuar a Deus igual nós cultuamos hoje aqui, não funcionava dessa maneira. A pessoa primeiro tinha que sacrificar um animal, derramar sangue por causa dos pecados dela, e por causa disso ela podia ter acesso a Deus, mas esse acesso era limitado. Por quê? Porque quando pecasse de novo, novamente, era necessário um outro animal ser morto para poder ter acesso a Deus de novo. E é exatamente isso que Jesus representa. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito de Deus, e só Ele, que é o sumo sacerdote, que é o perfeito sacerdote, poderia ser o mediador entre nós e o próprio Deus. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, porque Jesus morreu por mim, hoje eu posso vir num lugar como esse, não porque Ele é santo, mas porque o próprio Deus está aqui. E quando Deus está aqui, a sua santidade invade esse lugar. Quando Ele está aqui, a sua presença invade as nossas vidas. E se não tivesse o sangue de Jesus que fosse derramado por nós, nós seríamos fumigados. É assim que fala? Fumegados pela sua presença. Nós seríamos destruídos pela sua presença. Você lembra no Antigo Testamento, quando tiveram homens e mulheres que pegaram a arca de forma errada, encostaram em um lugar que não devia encostar e foram mortos? Por quê? Porque brincar com a presença de Deus é sério. Agora, no Novo Testamento, o que a gente vê é que eu e você, nós temos esse acesso, e isso é lindo, gente. Quem aqui é grato pela graça de Jesus? Porque se não fosse a graça dele, você não estaria hoje aqui, cara. Se não fosse a graça de Jesus, a graça de Deus, você não estaria hoje aqui. Os seus pecados iriam continuar te condenando. O diabo ia ter acesso e poder te culpar à vontade, ia poder te destruir, mas não. Por causa do sangue de Jesus, a gente pode levantar as nossas mãos. Por causa do sangue de Jesus, a gente pode amar o Senhor, a gente pode ter comunhão com Deus, nós podemos ter uma vida de santidade, nós podemos amar a Deus. Tudo por causa da graça. Gente, se não fosse a graça, aonde eu e você estaríamos? Se não fosse a graça de Deus, eu estaria invadido, inundado pelo pecado. Se não fosse a graça de Deus, talvez os meus avós nunca teriam se convertido. Se não fosse a graça, com certeza aconteceria isso. Nós não estaríamos hoje aqui. Porque Jesus transformou a vida de um homem em uma mulher, e hoje nós somos fruto daquilo que eles começaram. Se não fosse a graça, aonde estaria a sua família se não fosse a graça de Jesus? Aonde você estaria, cara? Tamanha é a graça de Deus. Agora, qual que é o meu ponto central aqui? O que eu quero falar sobre? O problema é que esses textos, eles não se referem somente a perdão de pecados, no sentido de quando você é salvo. Muitos cristãos diminuem o poder da graça
colocando a graça somente para a remissão de pecados mesmo. Porque o meu pecado é perdoado, então eu posso pecar. Porque eu tenho perdão em Jesus, isso quer dizer que se eu acabar cometendo algum pecado, ou viver de alguma forma, ou fazer alguma coisa errada, Jesus vai me perdoar, Ele vai me aceitar, então está tudo certo. Agora, não é assim que funciona. A graça não é uma permissão para que a gente possa pecar. A graça é aquilo que nos ajuda, nos transforma para poder vencermos os pecados, as tentações, aquilo que a gente vive e passa. Já vou entrar nos meus pontos vão ser muito simples nessa noite. Eu queria deixar 3 verdades sobre a graça. 3 verdades sobre o que a graça representa. Os 2 primeiros pontos eu quero falar sobre a graça barata, e o último ponto eu vou falar sobre a graça verdadeira de Deus. Vamos lá. Essa graça barata que eu falei com vocês, ela tem a ver com uma graça que não custa nada. Uma graça que tem a ver realmente, a graça tem a ver só com o que Jesus fez na cruz por nós. Mas deixa eu falar uma coisa, a remissão de pecados vem por Ele. Eu falei isso em outra palavra, mas a santificação, onde Deus nos transforma, tem a ver com a minha e a sua responsabilidade. Por isso o meu primeiro ponto é esse: a graça barata nos faz aceitar que o padrão divino é impossível de ser vivido. A graça barata nos faz aceitar que o padrão divino é impossível de ser vivido. O que é isso? Quando a gente tem uma mentalidade de que a graça só serve para perdão de pecados, que a gente pode pecar à vontade, que nós vamos ser perdoados, a gente, no nosso subconsciente, a gente coloca algo de que o padrão que Deus nos chamou para viver é impossível de ser vivido. Então, naturalmente, por esse padrão ser impossível de ser vivido, a gente não vive o padrão que Deus nos chamou a viver. A gente acaba limitando o que Deus tem para nós. Eu lembro que uma vez eu e a Raquel estávamos conversando com um casal na época eram líderes, eu acho. E esse casal, a menina era de outra igreja e o rapaz era daqui. A gente estava tratando eles, estava sendo bem complexo o namoro deles. Estava acontecendo várias coisas, eles acabaram caindo, muitas coisas aconteceram. E daí quando a gente foi tratar esse casal, esses 2 meninos, né? Eles foram confessar pra gente, tudo bem, foi confessado, mas a gente falou, mas é o seguinte, porque aconteceu isso, existem as consequências. Vocês vão ter que ficar um tempo sem ministrar, vocês vão ter que ficar um tempo no banco, porque foi sério o que vocês viveram, vocês passaram muito dos limites, muita coisa aconteceu, vocês vão ter que ficar um pouco esperando. E essa menina, que não era da igreja, ela ficou louca com a gente. Ela falou, como assim? Eu já pedi perdão, eu já confessei o meu pecado, já falei o que tinha que falar, a gente já acertou aqui. Por que tem que ter isso? Por que a gente tem que acertar assim? Por que a gente tem que ser tratado dessa maneira? Não foi perdoado, mas deixa eu falar uma coisa para você. Perdão não tem nada a ver com consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado nos afasta de Deus, e não só isso, existem consequências para as coisas que nós vivemos. Existem brechas, e antes de Deus usar você e me usar, Ele precisa tratar o nosso caráter, a nossa vida, como nós estamos. Ele não nos deixa como estamos. E antes de te colocar num lugar de promoção, de exaltação, onde você abençoa outras pessoas, Ele deseja curar o mais profundo do seu ser. E é por isso que Ele não usa. E deixa eu falar uma coisa para você, porque tem muita gente que acaba omitindo o pecado e sendo usado por Deus, e você fala, como que aquela pessoa poderia ser usada por Deus fazendo tanta coisa errada? Eu creio que é por causa da misericórdia de Deus. Mas o desejo do coração de Deus é, antes que você seja usado para fazer grandes coisas, Ele quer tratar a sua vida e a minha vida. Antes de colocar as nossas vidas num lugar de promoção, de exaltação, de bênção para outras pessoas, Ele quer tratar as pequenas concessões que muitas vezes nós fazemos no nosso caráter. Porque quando nós caímos, a queda é brava. E dependendo do nível que você está, a queda é muito maior. Vou dar um exemplo. Se um líder cai, um líder que é casado, cai, o estrago que é feito é grande, porque existe uma cela debaixo daquele líder. Estou falando talvez numa área de família, tá? Estou supondo. É muito ruim, muito difícil. Vou dar um exemplo, imagina um líder são 2 líderes, né? A mulher e o esposo, e ele descobre que existe adultério.
E daí isso acaba saindo, as pessoas começam a falar, a conversar, aquela célula fica mal, muitas pessoas ficam chateadas com aquele líder, pessoas acabam até saindo da igreja por conta da vida daquele homem, daquela mulher, daquilo que aconteceu. Mas deixa eu perguntar uma coisa, e se o pastor Davi caísse nisso, o que aconteceria com a igreja? Ele não caiu não está tudo certo. Se o pastor Davi caísse, se eu e a Raquel, se acontecesse alguma coisa, o que aconteceria com esse ministério e com essa igreja, se alguma coisa? Porque, presta atenção, a queda, dependendo do lugar de exaltação que você está, é muito grande. E é por isso que Deus, antes de nos colocar num lugar de promoção, de bênção para outras pessoas, Ele deseja tratar o nosso caráter. Ele deseja santidade, Ele deseja intimidade, Ele deseja um coração que ama Ele, E é por isso que é tão sério para Deus. Então, o ponto disso que eu estou falando é que, muitas vezes nós acreditamos que não existe consequência pelos nossos pecados vividos. Quando a graça é barata, quando a graça é banalizada, quando a graça é diminuída a simplesmente remissão dos pecados, isso significa, muitas vezes, a maioria das vezes, que essa pessoa que vive isso, ela acha que não existe consequências para os pecados que ela vive. Por isso ela continua vivendo e vivendo e vivendo e vivendo, e caindo e levantando, e caindo e levantando, sendo que esse não é o desejo do coração de Deus. E muitas vezes, essa é uma mentalidade cauterizada. A pessoa ela fica tão calejada pelo pecado que ela já não acha que é pecado aquilo que ela está vivendo. E o Espírito Santo já não consegue ter poder para mostrar para ela que aquilo que ela está vivendo é errado. O pastor Luciano Subirá, ele deixa uma frase naquele livro que eu falei, O Impacto da Santidade, que é muito legal. Fala assim a frase: é melhor não pecar do que ser restaurado depois, pois o perdão divino restaura a comunhão com Deus, mas não anula as consequências posteriores que são inevitáveis e às vezes irreversíveis. E é por isso que eu te falo, meu amigo, minha amiga, nessa noite, se existem áreas na sua vida que você precisa se submeter para Deus, que você precisa tratar, trata agora, enquanto você é muito novo, cara. Não deixa isso para depois, porque Deus, Ele tem uma intimidade para você, porque Deus te ama. Deixa eu falar uma coisa, essa ideia errada da graça, eu ouso dizer que muitas vezes tem a ver com um plano do diabo de estragar a sua comunhão com Deus. Porque ele sabe que se você ficar preso a essa mentalidade de uma graça barata, que não custa nada, que você pode pecar e cair, que não vai ter problema, isso você não realiza o projeto que Deus tem para você. Você não acaba não sendo aquilo que Ele idealizou você para ser. Você acaba não sendo uma bênção para outras pessoas, você não é ousado. Por quê? Porque o padrão divino sempre tem o projeto final de bênção para outras pessoas. Quando Deus chama Abraão da sua terra, Ele disse: você será uma bênção para os outros povos. Quando você tem comunhão comigo, a sua descendência vai ser uma bênção para o resto da terra. E é exatamente isso, o povo de Deus foi gerado, foi criado, ele deve viver de uma forma como um padrão de Deus, para o quê? Para reestabelecer a cultura de Deus aqui na terra, e ser uma bênção na terra. Então Deus, Ele te chama a ver um padrão divino, por quê? Porque você vai ser uma bênção divina para outras pessoas, você vai ser uma mão de Deus para outras pessoas, mas para isso você precisa ter a versão correta do que é a graça. Segundo ponto, a graça verdadeira nos faz a graça verdadeira nos faz aceitar um terreno intermediário. Na verdade não é a graça verdadeira, a graça barata nos faz aceitar um terreno intermediário. Guarda essa frase aqui que eu escrevi. Uma boa distância de Deus se encontra o terreno intermediário. Quando desafiados por seus altos padrões, somos confortados pelo fato de que não parecemos muito diferentes daqueles que estão ao nosso redor. E o problema é que também não parecemos tão diferentes daqueles que não são cristãos. Deixa eu explicar. Muitas vezes nós estamos a uma boa distância de Deus, e o lugar que nós estamos significa um lugar intermediário entre o quente e o frio. O morno
que o apóstolo João escreve no livro de Apocalipse. E esse lugar de mornidão, muitas vezes, representa um lugar de conhecer a Deus, conhecer o seu projeto, mas mesmo assim, viver os prazeres da carne. E muitas vezes nós nos encontramos nesse lugar intermediário entre a carne, né, entre o diabo e o próprio Deus, e porque nós olhamos para alguns amigos nossos ao nosso redor, porque nós olhamos pessoas que estão vivendo a mesma coisa que nós estamos vivendo, a gente se conforta com o lugar onde nós estamos. A gente aceita viver no lugar que nós estamos, porque as pessoas que estão ao nosso redor também vivem assim. E acontece muito isso, eu escuto muito isso. Quando você vai confrontar uma pessoa, o cara fala, mas aquela menina lá do louvor, eu sei dos podres dela. Ela estava naquele lugar, tal lugar, aquele lugar e tal. Sabe aquele menino lá, pastor, que sempre vem te cumprimentar, e aquele menino lá, eu sei tudo dele. Você não sabe. Aquele menino lá postou tal e tal, e fez um monte de cagada, e para lá e para cá. Cara, quando vem, porque muitas vezes as pessoas vêm acusando e falando essas coisas, eu falo, presta atenção, eu sou o pastor dessa pessoa, mas eu não sou obrigado a ter uma bola de cristal para saber aonde as pessoas estão o tempo todo. Eu vou prestar contas diante de Deus do que eu sei a respeito dos meus liderados, dos membros que eu cuido, das pessoas que eu cuido. Mas deixa eu falar, se a pessoa está me enganando, está vivendo uma vida de mentira, o que eu posso fazer, cara? Eu posso orar para que Deus tenha misericórdia dessa pessoa e possa encontrar essa pessoa. Deixa eu te falar, eu faço essa mesma afirmação sobre talvez você hoje, que Deus tenha misericórdia talvez da sua e da minha vida, em momentos onde nós estamos do intermediário. Porque muitas vezes eu e você, nós nos conformamos com essa mornidão. Nós nos acostumamos com não receber a Deus, não conhecer a sua palavra, não viver uma vida de princípios, curtir lá fora e viver coisas aqui dentro da igreja. Nós nos acostumamos a levantar as nossas mãos, sendo que a gente tem uma vida promíscua nos bastidores, onde ninguém está vendo. Nós nos acostumamos, eu tenho percebido, tenho visto isso, como pode, gente? Tem tantas pessoas que se acostumam de um jeito, parece que tem um calo no coração, tem uma frieza de não conseguir ver Deus, cara. Ficam tão acostumados com o pecado que tanto faz, velho. Tanta gente vive assim. Eu quero te dizer nessa noite que se esse é você hoje, eu não estou aqui para te condenar, não estou aqui para, vamos tacar pedra esse não é o objetivo. Quero dizer para você que Deus tem muito mais para você, e o desejo do coração de Deus é te amar, é te trazer para perto, é te tratar, porque Ele não nos deixa como nós estamos, e todos nós temos áreas que precisam ser tratadas pelo Senhor, todos nós temos um nível de santidade maior, onde Deus quer nos levar, e a santidade não é uma conduta moral para provarmos uns para os outros que somos santinhos, temos regras e leis que nós cumprimos, eu não bebo, eu não festo, eu não faço as coisas, não é isso. É porque o projeto de Deus é muito maior do que essas coisas. Festas, prazeres desse mundo são passageiros, cara. Duram 1, 2, 3 dias. E o vazio do coração humano, que muitas vezes eu e você tentamos preencher com coisas supérfluas desse mundo, passam assim. E quando a gente deita na nossa cama, e a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, e as coisas não fazem sentido, aí que o peso, não de Deus, mas do pecado vem sobre nós. A gente bota a mão na nossa cabeça, a gente fala, o que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo? Eu me lembro da minha vida, eu já contei esse testemunho aqui antes, teve uma época que eu saí, que eu festei, eu já contei sobre uma festa que eu fiquei bêbado um monte, dormi na piscina, fiz umas coisas nada a ver, nunca tinha bebido direito, tinha ido em outras festas e tal, mas nunca igual aquele jeito, bebi pra caramba, fiquei bêbado ao ponto de dormir numa parte da piscina bem rasa, né? Eu acordei com uma dor de cabeça do caramba, falando que... E eu lembro, eu já contei isso aqui, que eu sentei na beira da piscina, eu olhei alguns amigos, 3, 4 amigos deitados assim na grama, também tudo chapado, bêbado, fedendo maconha, fedendo bebida, e eu olhei assim e falei, cara, o que é isso, velho? Para onde eu tô indo, cara?
Para onde eu vou? Que é isso, cara? Para onde? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E eu lembro naquela noite, era uma noite de encontro com Deus. Meus pais estavam no encontro com Deus. Eu fui para casa, fui para o culto. Meu pai nem viu, tomei meu banho, limpei, escovei meu dente, não dava nem para perceber. Fui na minha casa, dei boa noite para meus pais. Naquela noite, quando eu deitei na minha cama, botei minha cabeça no travesseiro e eu pensei na minha vida, eu falei, o que é isso, cara? Deus não me gerou para isso, Deus não me criou para isso, Deus me criou para muito mais. Porque o que eu estava fazendo naqueles poucos meses que eu estava fazendo aquilo, eu tinha um padrão de santidade aparente para as pessoas, mas lá dentro existia uma mistura do coração. E era muito mais do que festas. Eram questionamentos de quem o próprio Deus era para mim. Eu ia na igreja porque meus pais são pastores. Eu ia na igreja porque os meus avós são pastores. Eu ia na igreja porque era esperado de mim vir para a igreja e não porque eu queria. E foi o maior questionamento para mim, por que você faz o que você faz? A pergunta que eu faço, será que estamos ficando cegos? O que podemos esperar do nosso compromisso, muitas vezes que fura, né? E vive nesse terreno intermediário? Será que não percebemos que os novos convertidos, as pessoas que estão vindo para a igreja, muitas vezes querem se tornar semelhante a nós mesmos? Até que ponto podemos chegar e ainda assim ser chamados de cristãos? Qual é o nível de santidade que podemos atingir? Um nível bem baixo de santidade que podemos atingir, onde a gente ainda pode ser considerado um cristão. E não existe mais diferença entre aqueles que são luz e aqueles que são trevas. E mesmo assim dizer, eu estou debaixo da graça de Deus, ela me cobre, não importa o que eu faça. Será que é para isso? Será que essa graça motivacional é para isso que nós fomos gerados e fomos criados? Para isso, para vivermos a nossa vida dia após dia e fazermos as mesmas coisas e no final do dia falar, eu tenho a graça de Deus. Naquele dia, quando eu botei a minha cabeça no travesseiro, eu tinha a graça de Deus sobre a minha vida, mas eu estava tão enganado e o meu conceito de graça era tão errado e tão deturpado. Não era para aquilo que Deus tinha morrido, Jesus tinha morrido. E é por isso que a graça se torna tão barata. Quero chamar os músicos para subirem aqui. E é por isso que muitas vezes a graça se torna muito barata. A graça se torna barata porque nós gastamos a graça como se fosse um pedaço de papel no banheiro. A gente usa o papel à vontade, a gente nem vê o quanto usa, cara. E eu estou falando daquilo mesmo que você pensa, tá? Você está pensando. A gente usa o papel e a gente, nem faz ideia de como nós usamos. Depois que você casa e tem que comprar o papel higiênico, o teu papel higiênico, você vai perceber quanto dinheiro vai em papel higiênico, velho. Qual que é a ideia central disso? Nossa, Deus, pastor, você está comparando a graça com cocô, pastor. Como assim, papel higiênico? Deixa eu te dar um exemplo. A graça se torna tão barata para nós que nós usamos a graça como se fosse um papel higiênico limpando cocô, que é o nosso pecado. O nosso pecado é a pior parte da nossa vida, aquilo que a gente tem vergonha de fazer. E não é verdade que para fazer cocô você tem vergonha, você não faz na frente das pessoas, né? Só quando você está casado, daí é importante. Poderia falar bastante sobre isso, né? Que legal. E a gente se esconde, vai para um lugar de intimidade, por quê? E a gente trata a graça de Deus como se fosse um papel higiênico, onde a gente limpa as nossas cagadas da vida. Cara, a graça é muito mais que um papel higiênico para você limpar os cocô que você faz por aí. Meu último ponto para mim finalizar. A verdadeira graça. Eu falei primeiro ponto, que a graça mentirosa nos faz aceitar que o padrão divino é impossível de ser vivido. Segundo ponto, a graça barata nos faz aceitar e viver nesse terreno intermediário. E o terceiro, a verdadeira graça que realmente nos satisfaz. Deixa eu ler um versículo para vocês. Fala assim: pois a graça de Deus se manifestou
trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos a fim de que, renunciando à impiedade e às paixões humanas, vivamos no presente de forma sóbria, reta e piamente, aguardando as bem-aventuranças esperadas e a manifestação da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de todas as obras. Olha que legal nesse versículo, gente. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, presta atenção. O começo do versículo fala que a graça de Deus, ela se manifestou, trazendo salvação a todos. Mas ele não parou aí. A graça de Deus não é só salvação. A graça de Deus, ela também nos ensina, nos ajuda a viver uma vida de renúncia, de paixões humanas, nos ajuda a viver uma vida sóbria, de retidão, piedosa, que guarda as bem-aventuranças até a vinda do Senhor Jesus. Cara, a graça é muito mais do que salvação de pecados. A graça é uma graça capacitadora que te impulsiona a viver o melhor de Deus. Porque nós amamos a Deus, nós vivemos de todo o coração aquilo que Ele tem para nós. E quando eventualmente a gente acaba pecando, a gente sabe, nós temos um justo juiz, um mediador que vai nos aceitar, que vai nos amar, que tem o melhor para nós, que não vai nos condenar por causa de um pecado. Essa é a verdadeira graça. A verdadeira graça, ela nos salva de todos os pecados, mas ela não é só a remissão de pecados, a graça nos impulsiona a viver uma vida de vitória. A graça nos impulsiona a viver uma vida de intimidade com Deus. A graça nos impulsiona a amar a Deus cada vez mais. Por quê? Porque nós entendemos o quão imerecedores nós éramos e como nós precisamos da graça dEle. A graça não se limita só a pecado, gente. A graça é muito mais do que isso. A verdadeira graça não só nos faz aceitar o padrão divino, mas nos impulsiona a vivê-lo. A verdadeira graça nos leva a uma intimidade com Deus, que não permite que vivemos na mornidão. Amém? É muito mais do que isso. Escuto tantos pregadores e tantos youtubers falando sobre isso, o tempo todo pregando sobre graça. E é uma graça tão motivadora, é uma graça que, você é perdoado, você é filho de Deus, você pode isso, você pode aquilo. Mas é muito mais do que isso. A graça é isso tudo, mas tem mais. Quando nós vivemos essa graça limitada, nós vivemos como cristãos derrotados. E Deus não quer que você seja um cristão derrotado. Deus não quer que você seja um adolescente, um jovem derrotado. Deus quer te ver nas alturas. Deus quer ver você vivendo uma vida de excelência, uma vida de exemplo, uma vida de conduta, uma vida que é um exemplo para as pessoas. Esse desejo do coração de Deus. Feche os seus olhos nessa noite. Essa palavra é uma palavra muito forte, talvez Mas eu como seu pastor, como pastor dessa geração, como pastor do ministério de adolescentes aqui da igreja, eu me sinto responsável de falar a verdade. Eu me sinto responsável de não só falar aquilo que você quer escutar, mas de falar aquilo que você precisa ouvir. Talvez uma mensagem de confronto, uma mensagem forte. Porque eu sei disso. Tem muitas pessoas aqui dentro, muitos adolescentes, que têm vivido uma vida derrotada. Uma vida de perdão após perdão, após perdão, após perdão. Uma vida cauterizada pelo pecado, que não tem mais sensibilidade do Espírito. E esse não é o desejo de Deus. Esse não é o desejo que Jesus tem para a tua vida e para a minha vida. E eu sinto de orar por duas coisas nessa noite. Na verdade, é o mesmo tema. Continua com os olhos fechados. Eu falei sobre excelência
e sobre obediência. Tem um texto da Bíblia, eu não me lembro qual que é o versículo, eu estava lembrando agora, em 2 Samuel, 1 Samuel, que antes de Davi, do rei Davi vir e começar a governar sobre Israel, tem um rei chamado Saul, que toma poder de Israel. Ele foi o primeiro rei de todo Israel. Continua com os olhos fechados. E esse rei, no começo ele vai muito bem, ele ganha algumas batalhas, ele tinha um relacionamento com Deus, mas vai se aproximando do meio para o final, ele vai cometendo muitos erros, errando. E tem uma batalha contra os amalequitas, que a Bíblia diz que Samuel fala para Saul, fala assim: Saul, vai lá, derrote esses caras, mas me espere, não pegue nada desse povo e me espere para que eu possa sacrificar com você. E a Bíblia diz que Saul, porque Samuel não chegava, estava demorando para chegar, primeiro, Saul deixou com que o povo pegasse as ovelhas e tudo isso. E não só isso, o tempo passa, Samuel não chega, o próprio Saul faz um grande altar ao Senhor, e a Bíblia diz que ele sacrifica a Deus diante de todo o exército. E daí quando ele sacrifica para todo o exército, a Bíblia diz que Samuel desce, e quando Samuel vê mais uma vez Saul desobedecendo ao Senhor, como sempre estava acontecendo, Saul vem e repreende e fala assim: a partir de hoje o reino está sendo tomado de você, Deus está dando para alguém que é melhor que você. E a Bíblia diz que Saul vai atrás de Samuel pedindo por misericórdia, ele rasga o manto de Samuel inclusive, e daí Samuel faz aquela grande declaração que para nós é muito importante. Ele fala assim: Deus não deseja sacrifícios, o que Ele quer é obediência. Eu sinto que tem muitas pessoas aqui que têm feito sacrifícios para Deus, têm tido uma vida aparentemente de excelência. As pessoas te veem na igreja, as pessoas te veem na cela, as pessoas te veem como um bom cristão, mas você não tem obedecido completamente Deus. Continua com os olhos fechados. E nessa noite, o desejo do coração de Deus é uma verdadeira obediência, uma obediência de coração. Porque nessa história que eu contei agora, aparentemente Saul fez uma coisa muito boa. Saul sacrificou. Saul fez uma coisa para Deus, mas Deus ele queria que Saul esperasse, não tomasse as coisas da batalha. E Saul desobedeceu. E tem algumas pessoas aqui dentro que você tem desobedecido ao Senhor. E você não tem sido obediente. E o Senhor deseja nessa noite obediência. Obediência. Continua com seus olhos fechados. Se esse é você nessa noite, todos com os olhos fechados, tem algumas pessoas que estão com os olhos abertos, todos com os olhos fechados. Se esse é você nessa noite, se você se identifica com essa palavra, e você fala: pastor, eu tenho vivido uma vida que talvez não agrade ao Senhor, eu sei que não é de propósito, talvez não é de propósito que eu estou abusando da graça de Deus, mas eu não tenho vivido uma vida que agrada ao Senhor, eu não tenho vivido uma vida de completa redenção ao Senhor, de obediência. Eu queria orar com você nessa noite. Deus, Ele está chamando as nossas vidas, todos nós aqui vivemos uma vida de nos redimirmos, de colocarmos aos pés, ao altar do Senhor a nossa vida, de queimarmos as áreas do nosso coração que precisam ser queimadas diante do Senhor. Então, se esse é você nessa noite, se você se identifica com essa palavra, e de alguma maneira tocou você, e você sente que você tem vivido dessa maneira, se tem algum líder que tem vivido assim, não tem importância, pode vir aqui na frente. Eu quero orar com você nessa noite. Enquanto os músicos tocam uma canção,